Olá a todos, estamos começando agora as Alachot de Sfirat HaOmer. A gente se encontra no Kitzur Shulchan Aruch, no Siman Kuf Kaf, Perek 120. Sfirat HaOmer é aquela contagem que costumamos fazer entre Pesach e Shavuot, a contagem dos 49 dias que vão de um até o outro. Essa contagem traz para a gente Bolei Aleket, foi feita já na saída do Egito, não como uma mitzvah da Torá, a Torá foi entregue depois da saída do Egito, mas a Israel inteiro, de forma geral, instintivamente, já fizeram essa contagem. O Midrash conta pra gente que quando a Israel saiu do Egito, eles perguntaram para Moshe Rabbeinu para onde a gente está indo, onde a gente vai. Moshe falou para ele, olha, a gente está indo para o Ar Sinai, lá a gente vai receber a Torá de Akadosh Baruch Hu. E o povo perguntou para Moshe Rabbeinu, mas quanto tempo vai levar para a gente chegar até lá? Estamos saindo do Egito, mas a gente quer chegar logo. Moshe Rabbeinu falou, olha, a viagem é longa, são 50 dias de viagem. E o povo, de tanta empolgação e de tanta vontade de receber a Torá, começaram a contar. Hoje passou um dia, hoje passou 2 dias, passaram 3 dias. Assim eles foram contando dia a dia, até que chegaram ao dia 50, que é o dia de Shavuot. Então essa contagem, igual a Missel fez lá, nós fazemos também, embora a gente não faça contagem como nostalgia, já que o povo contou, a gente conta também, e se a gente faz essa contagem, porque tem uma mitzvah da Torá que diz, os fartem lachem machrat ha-shabbat, meyom avechem etov meratnufa, sheva shavuot tmimot tieina. Fala pra gente a Torá que temos uma mitzvah de contar esses 49 dias, 7 semanas completas. Existem contagens que são feitas no Beidin, como a contagem dos anos para Shemitah, porém essa contagem, cada um e um, ele deve fazer a contagem dele própria. Embora, como mitzvot que são relacionadas à fala, a gente pode ouvir de alguém e vale para a gente também, caso tenhamos a intenção de cumprir a mitzvah com a fala da outra pessoa, como fazemos comumente no Kiddush, porém aqui a mitzvah é que cada um ele conte por si só. Importante notar, fato interessante, de que Shavuot não tem uma data específica no calendário judaico. A festa de Shavuot ela acontece 49 dias, ou 50 dias, o 50º dia de Shavuot, 50 dias depois de Pesach. Ela não tem uma data específica no calendário, ela vem depois de Pesach. Então, dependendo de quando cai Pesach, assim também vai ter a festa de Shavuot. Então, ela pode cair em dias diferentes do mês de Sivan. Isso para mostrar para a gente que a identidade judaica ela é formada de dois lados. Ela é formada de Pesach e Shavuot. Ela é formada da formação do povo, o povo, as pessoas, e Shavuot e a Torá. O que forma um Yehudi, a identidade judaica, ela é formada tanto do povo quanto da religião. Isso é o que é conhecido como uma nação. A Israel ele é uma, ele não é nem um povo, não são só as pessoas, e nem a religião. Os dois juntos é o que formam o povo judeu. Então vamos lá, vamos começar as alachot. Fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch na alacha Aleph. Belel sheni shel Pesach matchilim lisfor Sfirat HaOmer. Na segunda noite de Pesach, aqui em Eretz Israel é Motzei Yom Tov, e no Brasil e fora de Israel, na noite do segundo Yom Tov, do Yom Tov Sheni. A segunda noite de Pesach se começa a fazer a contagem do Omer. Embora na Torá está escrito os fartem lachem macharat ha-Shabbat, que a contagem tem que ser feita Motzei Shabbat, Chazal receberam aqui por tradição desde Moshe Rabbeinu que a palavra Shabbat aqui significa Yom Tov e não Shabbat de Pesach. Então, Motzei Yom Tov se começa a fazer a contagem do Omer. Vesofrim meumado, o ideal é que se conte o Omer, que se faça a contagem de pé. Porém, quem não fez de pé, quem por acaso estava sentado na hora que contou, também cumpriu a mitzvah. A mitzvah o lispor techev betchalat halayla achar tzet hakochavim ubediavad zmana kol halayla. O ideal é que se conte logo no começo da noite. Quanto antes, melhor. Assim que passa Tzeta Kohavim, assim que passa a saída das estrelas, começou a noite, deve-se fazer a contagem. Porque a Torá fala que a contagem tem que ser Sheva Shavuot Tmimot Tiena. Devemos contar 7 semanas completas, plenas. Então o ideal é que se conte o quanto antes, para que a nossa contagem inclua todas as 24 horas daquele dia que está entrando. Porém, caso a pessoa não conseguiu contar no começo da noite, ou alguém que ele tem um minyan kavua de Arvit, ele reza um pouco mais tarde, às 9 às 10 da noite, ele pode cumprir a mitzvah a noite inteira. Com relação ao dia, veremos Rat Hashem na continuação na próxima alachá. Mas o ideal é que se conte no começo da noite, senão a noite inteira é possível fazer a contagem com brachá. Bebeit HaKnesset Belel Shabbat Yom Tov Sofrim Lachar HaKiddush Kedei Leakdim Kedushat Hayom.
O costume hoje em dia, na verdade, é de de fazer a contagem do Omer durante a Tfilah de Ervit. Tem alguns costumes antes ou depois de Alon Leshaber, mas é durante a Tfilah de Ervit. O Kitzur Shulchan Aruch traz aqui um costume que se fazia a contagem depois de Ervit. Então fica a dúvida, se eu vou fazer a minha contagem depois de Ervit, o que é melhor? Quando cai Shabbat ou Motzei Shabbat, que vai ser o próximo caso que ele vai trazer, o que é melhor? Por um lado, eu tenho o Kiddush para fazer. Se costumava fazer Kiddush no Beit HaKnesset. Por outro lado, eu tenho a contagem do Omer. O que vem antes, o Kiddush ou o Sfirat Omer? Então fala que o Kiddush vem antes, porque é melhor lekadesh o dia, santificar o dia e depois fazer a contagem do dia. O Bemotzei Shabbat veio, então sofrim kodem avdelah kedei lecher etziat hayom. E Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, de novo, eu tenho na minha frente duas opções. Contagem do Omer e Avdelah. Aqui fala que é melhor fazer a contagem antes da Avdelah. Porque a Avdelah é a despedida do Shabbat, a despedida do Yom Tov, é melhor deixar isso para depois. Melhor postergar a despedida para que o Shabbat fique mais um pouquinho e fazer a contagem antes. Porém, tem uma terceira situação que fica um pouco complicada. O Kshichal Yom Tov Acharon ve Motzei Shabbat. O que acontece esse último dia de Pesach, Yom Tov Acharon, ele é no Motzei Shabbat. Então, no meu Kiddush, no próprio Kiddush, eu vou ter tanto o Kiddush quanto a Avdelah. Kiddush do Yom Tov que está entrando, o sétimo dia de Pesach, e Avdelah, porque é Motzei Shabbat. Omrim Kiddush e Avdelah, coisa errado. Os dois são feitos juntos, sobre o mesmo copo. Aqui eu não tenho como colocar a contagem entre o Kiddush e a Avdalah. A priori até agora o Kitzur falou que primeiro se faz Kiddush, depois contagem do Omer, depois Avdalah. Porém aqui o Kiddush e a Avdalah vêm juntos. Então onde eu vou colocar a minha contagem do Omer, antes de tudo ou depois de tudo? Fala que Kitzur sofrim gamken kodem kedei laacher et Avdalah. Se faz a contagem antes para postergar a Avdalah, é mais importante postergar a Avdalah do que antecipar o Kiddush. Agora de novo isso é válido somente quando se fazia a contagem depois da Tfilah. Mas hoje que a gente faz a contagem durante a Tfilah, não entramos nessa situação. Próxima alahá bet. Alguém que esqueceu de contar à noite, o que ele faz? Expor bayom belo brachá. Ele pode contar de dia sem brachá, balelot shachar kach expor brachá. Nas noites seguintes ele pode continuar fazendo brachá. Tem aqui dois pontos para entender essa alahá. Primeiro, contagem do Omer, ela tem que ser feita à noite ou pode ser feita de dia também? Já discutiram com relação a isso na Mishnah, não com relação à contagem, mas sim com relação à origem da contagem. A contagem do Omer, ela é feita justamente baseada no Ktsirat Omer. Para fazer esse korban, chamado de korban Omer, feito de cevada, se costumava fazer a colheita logo antes do korban. Se costumava fazer a colheita à noite. Porém, discutiram na Mishnah se eu posso fazer a colheita do Omer, se pode se colher a cevada que vai servir de korban, para o korban Omer, se a colheita pode ser feita de dia ou somente de noite. Então, de acordo com a opinião que a colheita tem que ser feita somente à noite, assim também a contagem tem que ser à noite e não de dia. De acordo com a opinião que a colheita pode ser feita também de dia, então a contagem também pode ser de dia. E igual discutiram na Mishnah, assim também discutiram os poskim, discutiram os rishonim, como é a halachá. Sendo assim, já que temos discussão se eu posso fazer a contagem de dia ou não posso fazer a contagem de dia, aqui a gente faz o seguinte, alguém que não conseguiu contar à noite, ele vai contar de dia, seguindo a opinião que permite, porém não vai fazer brachá por causa da opinião que proíbe. Já que tem uma opinião que eu não posso fazer a contagem durante o dia, então não vou fazer brachá. Eu vou fazer a contagem pelo lado que tem uma opinião que diz que eu posso contar, porém eu não vou fazer a brachá porque tem uma opinião que diz que eu não posso contar nesse momento. Então se conta sem brachá. Além disso, temos outra discussão com relação a Sfirat Omer. Será que a contagem dos 49 dias são 49 mitzvot? Ou será que não? É uma mitzvah longa. Embora eu faça o brachá para cada um, mas talvez é uma mitzvah longa de 49 dias. Qual a diferença se cada uma mitzvah por si só ou se é uma mitzvah cumprida? O que acontece se eu perdi um dia? Não contei um dia, pulei um dia inteiro. O que acontece? Se cada dia por si só é uma mitzvah, então tá bom. Perdi um dia, no dia seguinte eu continuo fazendo brachot e contando. Porém, se é uma contagem longa, então tá bom que tem uma brachá para cada dia, mas é uma contagem longa. Se eu perdi um dos dias, eu não posso mais fazer brachá. Então, o que acontece se a pessoa perdeu um dia completo? Então, se a pessoa perder um dia completo, realmente não se pode continuar fazendo brachá, a gente vai ver na continuação. Mas o que acontece se eu contei durante o dia? Eu não contei à noite, mas eu contei de dia. Então, aqui eu entrei em duas discussões. Por um lado, tem quem diga que eu não posso contar de dia,
dia, eu tenho que contar à noite. Então, se for assim, já que eu contei de dia, eu perdi a mitzvah. Mas já que tem uma opinião que diz que não é uma mitzvah longa, cada dia é um dia por si só, então mesmo que, digamos, eu tenha perdido uma contagem, pela opinião que eu só posso contar à noite e não posso contar de dia, pelo lado de que cada contagem é uma mitzvah por si só, eu posso continuar contando daqui para frente. Então, embora seja um pouquinho confuso, a halakha final é que quem perdeu a contagem, ele conta de dia sem brachá, e mesmo que ele acabou contando de dia sem brachá, na continuação ele continua fazendo brachot quando ele contar à noite. Vem shachach gam kol hayom, se a pessoa perdeu um dia inteiro, não contou o dia inteiro, espor achachach bechol aleot belo brachá, ele deve continuar contando todas as noites, porém sem fazer brachá. Já que ele perdeu um dia inteiro, e tem uma opinião que é uma mitzvah cumprida de 49 dias, e quando você perder um dos dias já não tem mais o que fazer, então se continua fazendo a contagem, porém sem a brachá. Vem nistapek lo im safar balaylo lo, afal pi shelo safar bayom shelachorav, mikol makom yachol espor shar elot bebrachá. Alguém que tem dúvida se ele contou ou se não, ele pode continuar fazendo a contagem com brachot, baseado na opinião de que cada dia por si só é uma mitzvah. Então, mesmo que caso você tenha esquecido, você pode continuar fazendo a brachá. Então, a halakha final ficou o seguinte: deve-se contar à noite. A Sfirat HaOmer deve ser feita à noite. Caso a pessoa não conseguiu fazer à noite, conta de dia sem brachá. Alguém que contou de dia sem brachá, continua fazendo brachot nas próximas noites. Alguém que tem dúvida se ele perdeu um dia ou não, ele continua fazendo com brachot. Alguém que perdeu um dia completamente, ele não fez brachá, ele vai continuar contando os próximos dias, porém sem brachá. Vale notar que a mitzvah da contagem do Omer, de acordo com algumas opiniões, é uma mitzvah da Torá, e a brachá, com certeza, é uma mitzvah de Rabanan. Então, mesmo alguém que perdeu um dia e a partir de agora ele vai continuar lendo, contando sem brachá, ele não deve ficar triste. Tá bom que ele perdeu a brachá de Rabanan, mas ainda assim ele tem a mitzvah de Oraita de contar o Omer, sabe? De acordo com algumas opiniões que é de Oraita. Então, embora ele tenha perdido a mitzvah de Rabanan de fazer brachot daqui para frente, o principal, que é a contagem em si, ele continua com ela. Então, não é para ficar deprimido, decepcionado e falar, perdi as brachot, eu vou perder a contagem também. Não, você perdeu as brachot, mas a contagem é o principal. As brachot são só um preparativo para a contagem. Então, alguém que perdeu um dia, ele deve continuar contando sem brachá.